Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. O chat no site da AltV à sua disposição, o WhatsApp é 974012235 e ainda um telefone 50526622. Como toda quinta-feira, gente do MPD que fala, nossa parceria com o Movimento Ministério Público Democrático, toda quinta-feira, e representando o Ministério Público Democrático, doutora Valdereza Budi, que é promotora e participa conosco. Prazer tê-la aqui, doutora Valdereza. Prazer é meu. Uma boa tarde a todos, meus colegas de bancada, e numa boa tarde que eu não sei, hoje tão conturbada, acho que vamos ter assunto para muito tempo aqui. Advogado Marcelo Crespo, prazer tê-lo aqui, Marcelo. Satisfação é toda minha, Zé Copé. E também conosco o advogado Marco Aurélio Martorelli. Prazer tê-lo aqui, Martorelli. Muito obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos. Os dois são especialistas em compliance, não é? O Martorelli, inclusive, faz parte da... Eu preciso do... É o Comitê de Estudos de Criminal Compliance da Ordem dos Advogados, né? Um comitê pequeno aí, presidido pelo Dr. Luiz Flávio Borges Durso, né? Que conta com alguns advogados, né? E eu, no caso, ao contrário do meu colega Crespo, eu não sou criminalista, né? Eu sou, na verdade, trabalho na área de direito público, direito administrativo sancionatório, enfim. Correlato, mas a parte de compliance tem a ver com integridade, né? E isso interessa a todos. O Crespo é especialista em direito penal, é isso? Em direito penal e digital. Ok. Pois bem, eu deveria começar com a notícia de que o Lula foi nomeado novo ministro da Casa Civil, mas na abertura do programa, né, eu recebo a informação que o juiz Itagiba Cata Preta Neto concedeu liminar, suspendendo essa posse. Então, é mais complexo ainda do que eu simplesmente anunciar que o Lula tomou posse. Doutora Valderez, doutor Martorelli, doutor Crespo, é mais complexo, já está defasada a notícia da posse. O custo de você ter um programa ao vivo, dinâmico, é justamente esse, né? Nós somos atropelados pelos fatos, né? Por mais que se tenha cuidado com a pauta. E é bem provável que durante o programa a gente possa ter novidade também, porque certamente haverão de recorrer dessa liminar que foi concedida para suspender a posse, né, do Lula. É uma questão complicada juridicamente, porque essa é uma questão muito mais política do que jurídica, mas tem, claro, substrato jurídico para todas essas atitudes que se dizem que vão tomar, seja abrir um procedimento contra a presidente da República, em função do telefonema que ela deu a ele ontem, numa clara demonstração de que não haveria de usar aquele documento de posse apócrifo, que não estava assinado. É uma coisa até esdrúxula o que aconteceu, porque aquele documento não tinha nenhum valor, não estava assinado por ela. E termo de posse, você precisa tomar posse efetiva no cargo para, eventualmente, haver a transferência de foro. A gente precisava esclarecer isso. Ele tinha um papel dizendo que ele estaria sendo nomeado, porque quando a senhora diz que não tem a assinatura, ele saiu pavoneando já todo mundo, os adeptos dele, que ele era novo ministro. Exatamente, eu creio, aí é especulação, porque o que eu sei é o que a imprensa diz. Eu creio que ela foi mal orientada, porque ela fez um termo de posse, entendendo que bastava a assinatura dele, tomando posse, mas tinha que ter uma assinatura dela também. E a posse... Não assina o livro de posse. É um livro de posse, não é um termo de... E a desculpa foi tão... que faz corar um frade de pedra. A desculpa foi de que ele não sabia se ele poderia comparecer em Brasília para tomar posse, então mandou um termo de posse antes, sem a solenidade da posse. Pode ser a posse sozinha, não precisa ser aquela pompa e circunstância. Mesmo quando nós ingressamos em concurso público, a gente tem que tomar posse para estar investido no cargo. Deixa eu tentar esclarecer melhor. Vou citar
pessoal. Eu sou nomeado em algum cargo, em alguma função pública. É publicado no Diário Oficial. Certo. Perfeitamente. Aí eu tenho que ir lá. Sim. Pela regra. Publicação, esse é o detalhe. Essa publicação não tem valor enquanto eu não chego lá e apresento o documento. Exatamente. E assino. Ela cria uma expectativa de direito. Você pode desistir, inclusive, daquele concurso. Eu, quando prestei concurso para o Ministério Público, assim, foi publicado, você fica contente, feliz e tal. Enquanto não assinei o termo de posse, eu não estava investida no cargo. Eu não poderia tomar nenhuma atitude. Se demoram para dar posse, por alguma razão, tem alguns cargos públicos que demoram, a pessoa não é. Ela tem como ele disse, uma expectativa de direito líquido e certo, porque passou numa prova de concurso e título. No caso, especificamente desse caso, ela fez uma publicação extraordinária do Diário Oficial, o que já, já denota uma excepcionalidade. Quer dizer, você não roda o Diário Oficial numa edição especial, extraordinária, só para dar posse por uma pessoa. Teria que ser uma situação, enfim, de calamidade nacional, alguma coisa que tivesse um substrato jurídico, constitucional extremamente forte, né, para que se procedesse dessa maneira. Senão, se a pessoa não pode tomar posse no dia por alguma razão de saúde, viagem, isso é normal, isso acontece. Sim. Né? O Diário Oficial é publicado, naquele período de vacância, alguém responde por aquele cargo, se for um cargo especial. Então, por exemplo, o chefe de gabinete ou a própria presidente responde pela Casa Civil, né, o chefe de gabinete dela, mas o titular daquele cargo que foi publicado no Diário Oficial, ele tem um prazo para estar tomando a posse perante a autoridade que lhe concedeu a posse. Né? Então, você vai no lugar e você assina perante a autoridade que lhe deu a posse, você apresenta a documentação, é um ato formal. Né? Então, não havia essa figura, como a doutora Valderes bem colocou, de tomar posse em casa e levar o documento. Isso não tem precedente. E sob uma outra perspectiva, de acordo com os comentários dos colegas, perfeitamente colocados, mas de uma outra perspectiva, já que a gente estava até comentando aqui de compliance, é curioso como a própria administração pública é não compliance. A própria administração pública deixa de seguir as formalidades e as regras, e o que me parece é que a presidente está muito mal assessorada nessa perspectiva. Será que ela aceitaria a assessoria? Acho que jurídica, sim. Não. Acho que jurídica, sim. Não. Ela tem todo um corpo de assessoria. E antes disso, Zancopé, não só por esse imbróglio, mas a própria questão do ministro da Justiça, que era um procurador-geral da República que jamais poderia ter aceitado. Se ela aceita, alguém diz, olha, o caminho correto é esse, mas muitas pessoas são prepotentes e não, eu faço do jeito que eu quero. Se for a prepotência dela, ela está dando um tiro no pé, porque está acontecendo uma atrapalhada atrás de outra. Né? O caso do ministro da Justiça, de precisar o Supremo Tribunal Federal declarar que ele não poderia ocupar o cargo, isso é uma vergonha, né? Uma assessoria jurídica que não funcionou ali, ou uma prepotência muito grande, mas de qualquer forma é uma vergonha uma chefe de Estado ter um comportamento desse. Mas aí no caso eu acho que ela foi mal orientada, porque juridicamente talvez ela, nas outras áreas, mas ela foi mal orientada juridicamente, porque essa questão que foi decidida aí do ministro da Justiça, isso já vem em discussão no Brasil há muito tempo. Há muito tempo que, depois de 88, promotor de justiça, procurador da República, enfim, membros do Ministério Público não podem sair para exercer cargo fora do Ministério Público. Pois bem, há uma interpretação diferenciada, que foi a que o ministro da época da Justiça sempre defendeu, que é possível. Só que não é possível. A Constituição, nesse ponto, é clara, e os ministros... Mas havia uma interpretação jurídica que não, na minha opinião, não deveria ter corrido esse risco, porque já havia precedentes muito grandes no Supremo dizendo que não pode. Quem vai decidir é o Supremo? Então, politicamente era melhor, olha, vamos deixar, porque isso aqui vai dar problema e o Supremo vai cassar. Porque a gente já tem uma previsão se o Supremo vai cassar ou não vai cassar, dependendo da jurisprudência da Corte. O exemplo mais comum que a gente cita é do Alexandre de Moraes. Hoje ele é secretário do governo do Estado. Ele saiu, quando pediu exoneração. Ele foi indicado para a Secretaria da Justiça. No município? No Estado. No Estado, secretário de Justiça. Secretário de Justiça. Ele foi obrigado a pedir exoneração. Ele é até meu colega de Ministério Público, ele ficou no Ministério Público 10 anos, aliás, um excelente promotor, entrou em primeiro lugar no Ministério Público de São Paulo,
E quando ele estava envolvido nessas questões políticas, surgiu a questão, ele pediu exoneração do cargo, porque ele fez a opção de levar a vida acadêmica e política, então ele pediu exoneração. E tem um comentário que eu queria fazer a partir dessa sustação da nomeação do Lula, é porque se ele então não tem o status de ministro e não pode então ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, eventualmente ele ainda está sob a égide da jurisdição do juiz Moro. Sim. E ao que tudo indica, deve ser decretada a prisão do Lula. Não creio, porque ontem eu escutei, não sei se vocês viram, na Globo News, uma entrevista com 2 procuradores de justiça da República, o Delanhol e o outro... Roberto, eu esqueci. Aqueles 2 que sempre estão dando entrevistas. Claro. E aí a jornalista Miriam Leitão perguntou claramente o que ele achava do pedido da prisão que foi feito aqui em São Paulo, porque eles receberam esse acervo todo daqui de São Paulo lá, e se eles pediriam. Eles falaram com todas as letras que achavam que não era o caso de pedir a prisão preventiva do... Mas será que eles diriam que é o caso? Não, mas aí tem uma coisa Acho que são que 2 coisas diferentes. Até ela disse a mesma coisa. Acho que se vocês fossem pedir, vocês não iam me falar. Mas eles falaram claramente. Agora, falar claramente e pedir... Jurídica, né? Não, mais ou menos, porque o que acontece? A pergunta da Miriam Leitão foi especificamente... Você assistiu também? A pergunta da Miriam Leitão, a pergunta da jornalista naquela oportunidade, foi especificamente com relação à investigação realizada pelo Ministério Público de São Paulo, não pela obstrução à justiça. Certo? Mas essa questão de obstrução à justiça, ela é relativa. Eu escuto muito as pessoas falarem, e não é obstrução à justiça. O que é nomeação? Primeiro que... A nomeação, eu não acho. Porque você não obstruiu a justiça. Você transferiu de foro. Obstruir a justiça é o que o Delcídio estava querendo fazer, dar fuga para o sujeito. Tem uma diferença fundamental na tipicidade. Primeiro que o crime de obstrução à justiça não existe em forma de tipificação. Na lei de associação criminosa, que tem um comportamento de quem tentar embaraçar a investigação de infração penal. Na verdade, se a gente pensar, ela não está embaraçando. Até eu acho que é uma captis diminúcio para o Supremo. As pessoas falaram, quer ir para o Supremo, como se o Supremo fosse um poço de prevaricação. A gente sabe que os ministros do Supremo, às vezes, são mais cautelosos com alguma atitude. Agora, o que se fala, eu acho curioso. Eu, se fosse ministra do Supremo, ia ficar um pouco falar, mas vocês acham o quê? Que vim para cá, então, virou bagunça? Não, sem dúvida, essa questão é bastante importante e eu concordo que não significa necessariamente uma obstrução da justiça. Agora, que é uma manobra que se presta a retardar, pelo menos, a apreciação, porque a gente sabe que a velocidade, a dinâmica de apreciação de qualquer questão jurídica pelo Supremo, ela não vai ser a mesma de um juízo de primeira vara. Não, mas não é. Mas a gente não pode esquecer que no mensalão, um caso dessa natureza, envolvendo quem está envolvendo, eu duvido que eles fossem deixar na lista meio nas calendas. Mas o que eu acho que a conduta dela muito mais se aproxima ou caracteriza improbidade administrativa. Sim. A área civil de improbidade, que também tem penas, às vezes, muito mais graves do que um crime. Sim. Inclusive perda de cargo. Perda de cargo, certo. a perda da atividade política por Sim. X anos. Então, deixa eu aproveitar, porque essa notícia complementa o assunto que está em debate. Divulgação pelo juiz Sérgio Moro de grampos telefônicos de Lula causaram indignação. No principal deles, a presidente Dilma Rousseff ele comunica ao Lula a entrega do termo de posse no Ministério, alertando para só usá-lo em caso de necessidade. Para alguns juristas, a gravação comprova que a nomeação é uma tentativa, é o que está sendo debatido aqui, mas para se registrar a divulgação dessas gravações. Na verdade, a gente, quando fala que não é obstrução da justiça, sob o ponto de vista da tipicidade penal. Mas eu acho que é um termo, sem usar juridicamente, é um termo absolutamente correto, mas desde que não seja usado juridicamente, porque juridicamente não tem a configuração, exige uma complementação muito maior. Mas é uma obstrução da justiça sob o ponto de vista leigo, popular,
popular, de uma expressão do vernáculo sem conotação jurídica, sob o ponto de vista de crime. Exato. Eu escrevi um artigo sobre isso ontem, depois até vou compartilhar com os colegas, e o que eu mencionei é que o ato, no meu entender, ele acaba violando a moralidade, mas que não necessariamente seria ilegal, não é? Sim. E tem a questão de que se o judiciário poderia apreciar um ato de cunho político discricionário do governo, não é? Porque o próprio Supremo poderia colocar isso em questão. Existe um caso que houve na época ainda do governo do Fernando Henrique, o caso Lucena, que foi pego imprimindo calendários na gráfica do Congresso, e foi feita uma lei específica para anistiá-lo. Né? E na época o Supremo entendeu que ele não podia entrar no mérito de uma questão extremamente política assim, e a coisa ficou desse jeito. O Gilmar Mendes votou naquela ocasião e me parece que o Marco Aurélio Mello também. Então é alguma coisa que também deixa a gente meio, digamos assim, com uma instabilidade, né, para entender como é que vai ser julgado, como é que o Supremo vai entender isso aí. O limite daquilo que o Supremo pode interferir em razão do mandato popular que a pessoa tem, para que não, porque tem certas decisões que eles não podem entrar, e o próprio Supremo reconhece isso, porque se trata de uma questão de outro poder, a pessoa tem mandato popular e não compete, senão o Poder Judiciário seria o superpoder, ele entraria em todos. Então, eles têm algumas questões que eles acham, a questão de voto aberto, voto fechado, acham que é uma questão, alguns, né? É uma questão própria do parlamento discutir, e o judiciário não pode intervir, por causa da autonomia dos poderes. Né? Mas, doutora Valderez, doutor Marcelo Crespo, doutor Marco Aurélio Martorelli, os senhores são operadores do direito. Eu sou leigo, eu sou só jornalista. É difícil a compreensão para quem é leigo em termos de leis, né? Para o que acontece. Né? Então, o Lula foi pedida a prisão dele, não significa que ele ia preso, mas foi sugerida a prisão do Lula. E nós não entendemos bem como é que é isso. De repente, do pedido, da sugestão de um pedido de prisão, ele vira ministro. Né? Para a gente que é leigo, é muito difícil convergir todas essas informações de forma esclarecedora. Sabe? O que acontece? Nomeado ministro, a nomeação foi cassada. Ele permanece ou não permanece? Ele vai embora? Né? Sabe? Foi cassado, olha, vai ele embora. foi cassada a posse dele lá e ele vai embora. Até uma decisão que eu acredito que haverá do Supremo, porque vão recorrer. Sim. Né? Agora, realmente, a questão, por isso que a gente diz, tem muita questão jurídica aí, mas o principal é a questão política. Né? Esse é o detalhe que eu pergunto, porque como leigo eu quero saber. Porque a questão maior é política. Houve um pedido de prisão, se está certo ou se está errado, é outra questão. E, mas, de repente, se cogita... A expectativa é que agora ele não pode assumir, foi impedido de tomar posse como ministro da Casa Civil, tem o pedido de prisão, então o juiz Sérgio Moro vai lá correndo e prende o Lula. Não pode, não é assim. Não, mas é isso que precisa ser. Não é assim. Não é, perceberam mas a questão, primeiro, eles têm uma investigação lá no Paraná sobre as questões envolvendo o Lula, independente dessa de São Paulo. Por isso que a de São Paulo foi para lá, porque a juíza declinou da competência. Acrescentou nos... acrescentou, ou ficou... porque acredito que a investigação lá está sendo uma investigação muito bem feita, que a gente está acompanhando, né? O Brasil inteiro está acompanhando. Agora, o juiz Moro ainda não recebeu esse procedimento. Ele ainda não se declarou competente. Não vai acontecer, é óbvio, mas ele poderia arguir um conflito negativo, dizer, não, a competência é de São Paulo. Aí vai para o tribunal resolver. Ele poderia, não vai acontecer, que a gente sabe. Pois bem, tudo isso, todas essas atitudes são legais. Nomeá-lo ministro é legal. Sim. Não tem nenhuma ilegalidade. O que tem é desvio de finalidade. Isso que o Marcelo colocou, desvio de finalidade. Quer dizer, foi nomeado ministro para quê? Se não para salvá-lo de suposta e eventual prisão. E até questão política, desculpa cortar, até questão política, eu não sou um especialista em economia, né? Mas o cenário econômico, político-econômico hoje é muito diverso
inverso daquele de quando Lula governou, né? Então, o que eu ouvi os economistas dizerem é que ele não teria fôlego para mexer na economia como trabalhou no próprio governo. Então, nem politicamente ele teria, digamos assim, essa utilidade para ajudar. E tem um detalhe também que você tem que levar em consideração. O Lula, ele nunca deixou de atuar efetivamente no governo, nos 2 mandatos da presidente Dilma Rousseff. Então, assim, o que esses grampos também revelaram era o grau de influência que um cidadão comum, ex-presidente da República, por certo, mas um cidadão comum, tinha de ligar diretamente para ministro e tentar influenciar ministros da República. Então, nesse ponto de vista, eu acho que assim, a improbidade parte tanto de quem nomeia quanto de quem atua, né? Mas eu só faço um pequeno adendo. Eu não acho que ele tivesse essa influência toda no governo Dilma, até porque eles tiveram quase um rompimento. E ela colocou pessoas no ministério dela que são desafetos claros do ex-presidente Lula. Mas ele ligou. Eu não tenho o telefone do ministro celular e falo para ele, olha, vai falar com a Receita Federal. Mas é claro. Ninguém me dá essa... Claro que eles têm uma ligação, até porque ele fez a sucessora. Então, foi ministra dele. Mas no governo, especialmente no segundo mandato, eu acho que ele não teve essa influência, não. E se tivesse tido, sem querer, agora também não vamos crucificar, teria sido melhor o andamento da questão, porque ele tem mais sensibilidade política do que ela, porque ela não ouve, segundo a gente observa, não ouve os conselhos, as sugestões, a questão da política econômica, que eu também não sou especialista, tal, mas o que a gente lê. Eu só acho que ele não tem mandato. E se ele não tinha mandato, ele não tinha legitimidade tamanha para influir. Então, se ele já cumpriu a função por 2 vezes, é presidente de honra de um partido, é membro de instituto, então ele tem acervo político para poder aconselhar. Dúvida, agora, claro. assim, ser absolutamente agressivo no seu aconselhamento, isso ele não tem legitimidade nenhuma. A tua tese seria o desvio de finalidade? Também improbidade. Se baseia improbidade. Também improbidade administrativa de ambos os lados. É isso. Sem dúvida nenhuma. Isso eu acho que é claro. Isso é claro. A questão mais discutível é a questão criminal. Exato. A questão de improbidade é claro. No âmbito, como bem a doutora Valdez colocou, do âmbito administrativo e do âmbito civil, configura ilícito evidente para nós. Certo? Sim. Criminal, alguma dúvida. Né? Tem juristas que defendem, tem juristas que não defendem, mas que houve a prática de infração, tanto dela quanto dele. O fato é que, apenas olhando o artigo 37 da Constituição, que a gente percebe os princípios, né, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, só por isso o ato já seria imoral. Então, sob a ótica de conformidade, de compliance, o governo já está muito mal. E sem falar sobre o ponto de vista político, foi um desastre. E a discussão também sobre eventual crime de responsabilidade, que faz menção ao tipo penal, ao Poder Judiciário, embaraçar, essa questão toda aí. Doutor Nelson Calandra, prazer tê-lo aqui, doutor Calandra. Boa tarde, eu estava lá nas manifestações. Doutor Calandra, nem bem sair a pé de casa. Doutor Calandra, nem bem tomou posse o Lula. O juiz Itagiba Cata Preta Neto, ele concedeu liminar suspendendo a posse. E que a ação civil pública, né, já está rodando um monte de piada aí pela internet, né? Mas a ação civil pública, o pressuposto dela é lesividade aos cofres públicos. E essa lesividade, aparentemente, sob aspecto financeiro, não existe. Então, acho que falta um dos pilares da ação civil pública. Já tinham anunciado que iriam propor isso, mas a ação... Mas a ação que foi proposta foi a ação civil? A ação civil pública. Ação civil pública não, ação popular. Ação popular. E essa tem que ter esse pilar da lesividade. Sem isso, me parece que falta uma base real para essa ação popular. Eu joguei tanta ação civil pública, eu fiquei com a boca torta de tanto falar ação civil pública. Essa suspensão de posse pode ser cassada imediatamente? Pode. O tribunal local pode... O senhor fala com tanta calma aqui. É verdade, mas Foi juiz. Na verdade, é um jogo político, né?
muitos deputados, muitos senadores nos procuram, e ao tempo que eu fui presidente da AMB, dizendo: vocês estão judicializando a política. Nós não judicializamos a política. A política é que bate as portas do judiciário para levar os seus problemas e aquilo que devia ser independente, harmônico e funcionando de forma a dar estabilidade ao país, acaba sendo transformado numa praça de guerra. O judiciário vira uma praça de guerra onde as bandeiras políticas se confrontam. Eu acho que em qualquer país civilizado, alguém que foi ou é presidente da República deve ser tratado com respeito, culpado ou inocente. Porque culpado só será depois que apresentar a sua defesa, for julgado democraticamente e condenado. Quer dizer, então a gente não pode tratar um presidente da República, um ex-presidente da República, de modo como se ele fosse uma pessoa sem passado, não é? Tem a parte boa do passado e tem a parte ruim do passado, que é essa atividade política. Então, no meu ponto de vista, eu acho que não se pode confundir as coisas. A presidente da República é ela quem governa o país na ala do Poder Executivo. Nomear um ministro é ato privativo da presidente. E eu acredito que ninguém seria louco de renunciar a ter 4 instâncias para ter uma só. Quer dizer, o que se censura é o fato de dizer: não, o presidente Lula foi para o governo para ganhar um foro especial ou privilegiado. Eu não queria ser julgado nesse foro privilegiado de instância única. É onde foi julgada a ação penal 470 e é em razão dela que o ex-ministro chefe da mesma pasta, José Dirceu, cumpre uma pena de mais de 10 anos de cadeia. Quer dizer, sem nenhuma possibilidade de recurso que não fosse para a própria corte. Então, nós não podemos pegar um preconceito e fazer do preconceito para governar a vida de um país. Que o presidente Lula tem talentos de governo e tem seus defeitos, como qualquer um de nós pode ter, e os defeitos dele aparecem na televisão, ao vivo e a cores, mas que ele tem talentos de negociador político, isso não duvida, porque alguém sai da presidência de um sindicato dos metalúrgicos, desempregado, e vira presidente do Brasil, não é? Eu acho que algum talento ele tem. E é por isso que a presidente Dilma o convidou para ocupar esse ministério. E eu queria pedir a você, brasileiro e brasileira, que não sufoque a sua indignação, porque a situação do país é dificílima sob aspecto econômico. Eu viajei uma vez, Zancopé, com uma grande líder da França, do governo francês, e ela falava: Calandra, quando você tiver lá no teu país uma taxa de desemprego de 14%, cuidado, é algo muito perigoso como está acontecendo na França nesse momento. Isso faz quase 30 anos. E hoje o Brasil vive com um percentual de desemprego altíssimo. O juiz federal Sérgio Moro tem que ser respeitado, ele é um homem de coragem, ele é um verdadeiro juiz, tem tido a coragem de pôr a limpo a coisa, mas muita gente fala de Sérgio Moro e pouca gente fala dos nossos irmãos do Ministério Público que estão segurando são os protagonistas de tudo isso, dessas investigações difíceis, e que têm apresentado essa situação para o país. Jovens promotores, jovens procuradores e até procuradores mais antigos que têm enfrentado isso. Na Itália, o Borsellino e o Falcone acabaram assassinados porque apuravam um esquema de corrupção que se instalou no país. E o próprio presidente do país acabou assassinado nesse contexto. Então, eu acho que nós temos que encarar isso com serenidade. O povo brasileiro sabe resolver os seus problemas de modo adequado. Tem lá um processo de impeachment apresentado por grandes juristas
brasileiros. Esse processo de impeachment está em condições de ser julgado. Nós temos que partir para entender que os poderes que custam tão caro para o brasileiro, nós que pagamos um valor exorbitante, às vezes, para sustentar essa estrutura, nós não podemos abandonar as estruturas que nós temos e querer resolver no grito, na pedrada, na porrada, aquilo que deve ser resolvido através dos canais competentes. Mas a minha homenagem fica aqui registrada, a coragem do juiz que jogaram essa batata quente no colo dele, e ele diz que era caso de liminar e entendeu que deveria suspender a posse do presidente Lula, mas se a posse já está consumada, o que vai ser suspenso é o exercício. Não, mas ela não estava consumada, ele tinha tomado posse já? Já tinha. Então suspendeu os efeitos, né? Suspende os efeitos. Mas isso não quer dizer que o ex-presidente Lula pode ser preso sem ordem do Supremo Tribunal Federal. Quem dera que ele pudesse estar sujeito à jurisdição do nosso colega Sérgio Moro, eu não diria isso, para poder recorrer aos tribunais. Olha, essa questão de recurso aos tribunais é muito relativa. Eu me lembro que, uma época, nós trabalhamos num processo até de um promotor, que não vem ao caso, e é no 2º grau. E essa discussão da inconstitucionalidade, não sei o quê. Qual é o objetivo de duplo grau de jurisdição? É você ser julgado por um órgão colegiado, mais pessoas que se supõem mais maduros, mais... Agora, você ser julgado como primeira instância pelo Supremo ou como última instância pelo Supremo, vai mudar o pensamento? Não vai. A solução vai ser a mesma. O que acontece, o que favorece, é só ir procrastinando mais tempo. Porque se o Supremo julgasse o mensalão em grau de recurso, ia ter a mesma decisão que ele teve como competência originária. Deixa eu só dizer, é bem diferente. Você trabalhou no crime, eu também, e muitos anos. Então, a gente sabe... Nós que tocamos a vida julgando casos criminais, a gente sabe a diferença entre o julgamento que você, como promotora, fazia para denunciar e eu, como juiz, fazia para condenar ou absolver, daquele que faz um ministro supremo que nunca viu um processo como esse pela frente e, de repente, tem que julgar uma questão criminal com uma ação penal 470, de altíssima complexidade. Mas, Calandra, ele designou juízes do Brasil inteiro para fazer a instrução. Eu vou pedir para falar depois que o advogado fala por último. Vou deixar o Zancopé fazer o intervalo aqui. Antes a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Kátia dos Reis, da Escola FIPESP. Boa tarde, Kátia. Vamos falar sobre o programa Nova Etapa FIPESP, Kátia. Alô? Oi? Ok, Kátia? Nós vamos para o intervalo e em instantes retornaremos. Vai, que prazer. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou
sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e também TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Kátia dos Reis, Escola FIPESP, boa tarde, Kátia. Podemos falar sobre essa nova etapa, a FIPESP, Kátia? Kátia dos Reis. Ok. O problema é que grampeando tanto telefone em São Paulo. que melhor não falar nada. Era melhor pôr um grampo que segurasse a linha, né? Conosco a doutora Valdereza Budi, que é promotora e integrante do Ministério Público Democrático. O programa das quintas-feiras acontece graças à parceria Gente que Fala com o Ministério Público Democrático, o advogado Marcelo Crespo, o advogado Marco Aurélio Martorelli, desembargador Nelson Calandra, que me dá muita alegria porque ele chega ao estúdio acompanhado do Márcio Costa, que é diretor do Diário de Notícias. E o doutor Calandra, o Márcio, há várias décadas, ele se entusiasmou com a internet. Então, quando a gente está na AltV aqui com a internet, graças ao esforço do Dr. Márcio, foi possível a implantação da internet no Brasil. Ele ia em Embratel, os caras falavam, você é louco, isso é coisa de americano, vai embora para casa. Então... É por isso que os americanos levaram os filhos dele embora. Todos moram lá nos Estados Unidos. Kátia Reis está conosco agora. Kátia, boa tarde. Agora sim, boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Kátia, podemos falar sobre essa atenção especial com associados próximos da aposentadoria, essa nova etapa, o que vem a ser, Kátia? Então, esse programa ele funciona por meio de cursos, palestras, filmes e discussões. O Nova Etapa tem a missão de preparar o associado para outra fase da vida pós-aposentadoria. O projeto objetiva fazer com que o servidor descubra novos caminhos, novos propósitos, enfim, uma nova forma de conduzir sua vida assim que o tempo na vida ativa de trabalho é concluído. Mas, Kátia, de que forma são apresentados os cursos, palestras, afins? Então, com o intuito de desenvolver atividades que visam a valorização do servidor público como pessoa e profissional, os cursos e as palestras promovidos são informativos. Também buscam por ações que possam melhorar a autoestima, proporcionar metas para planos futuros e familiares, esclarecer dúvidas, auxiliar no planejamento pré- e pós-aposentadoria, sanar questões sobre saúde e hábitos, sugerir opções de lazer como viagens e filmes, sempre com debate do tema no fim da sessão. E nós podemos ter a participação de associados de todas as idades? Zancopé, por ser um programa voltado aos assuntos de aposentadoria, apenas parte dos associados podem participar desse projeto, como aqueles que estão há 3 anos da aposentadoria e os já aposentados. Como o programa foi idealizado? A ideia foi sugerida pelos associados e o gênero do programa é conhecido em repartições públicas e em empresas privadas, como o Programa de Preparação para a Aposentadoria, o PPA. Os interessados em saber mais sobre o programa devem acessar o site www.afepesp.org.br ou então ligar no 0800 77 17 144. Kátia, grato pela tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Uma boa tarde a todos. Mãe faz apelo contra cyberbullying de menino que virou meme.
o Dr. Marcelo Crespo e o Dr. Marco Aurélio Martorelli são especialistas nesta área. Eu gostaria direto contigo, a americana Alison foi surpreendida ao ver um meme envolvendo seu filho Jameson circular no Facebook. A imagem comparava o menino que nasceu com a síndrome de Pfeiffer como um cachorro da raça Pug. Bom, Zancopé, o que acontece hoje em dia com a tecnologia é que qualquer coisa acaba viralizando, né? Se espalhando muito rapidamente. E essa questão do bullying, do cyberbullying, na verdade, o bullying sempre existiu, não é? É que com a tecnologia isso fica muito mais evidente. Então, eu me lembro de coleguinhas, quando eu era pequeno, 5, 6, 7 anos na escola, um ia lá, brincava, tirava sarro um com o outro, enfim, às vezes de uma forma até bastante inoportuna, mas a tecnologia traz isso de uma forma mais gravosa, porque acaba espalhando quase que sem fronteiras para o mundo todo e quase que imediatamente. Então, é muito importante a gente estar atento a isso, né? Como é que a gente pode combater essas questões envolvendo bullying ou cyberbullying? Conscientização na escola e nas famílias, porque as crianças, as pessoas em geral, elas podem ter uma maldade intrínseca, né, para tirar um sarro, querer fazer uma brincadeira, às vezes uma piada de mau gosto, uma piada mórbida, uma brincadeira que deixa de ter um contorno divertido para tornar algo vexatório e até, enfim, que pode prejudicar o desenvolvimento futuro das crianças, né? O fato é que bullying e cyberbullying, a gente sempre tratou isso voltado para as crianças, mas quando acontece com os adultos, a gente pode falar isso de assédio moral também, né? Isso pode acontecer, inclusive, no âmbito empresarial, enfim, corporativo, pode existir o assédio moral. Fato é, o que a gente precisa tomar cuidado? De não replicar qualquer coisa na internet sem checar a fonte, sem ter a certeza de que aquilo ali não vai realmente humilhar, ofender outras pessoas. E isso é uma situação muito complicada, especialmente pelo momento político do país. Não dá para desvincular, né? Hoje, qualquer coisa que aparece, vejam, já estão circulando aqui na internet que o magistrado que deferiu a liminar para suspender a posse do Lula tem publicada na rede social lá, fora Dilma, e participou de manifestações. Então, veja, não dá para desvincular. A gente sempre vai ter alguma coisa que vai fazer repercutir mais. Nós temos hoje uma lei federal, que é uma lei de combate ao bullying, ao cyberbullying, mas que não traz mecanismos concretos para o combate. É uma lei muito mais programática, não é? E sendo programática, então cabe a nós da sociedade tomarmos as providências, então, tanto nas escolas como no seio familiar, para tentar evitar o bullying e divulgar isso nas redes sociais. Na verdade, eu tive a oportunidade de ser responsável por um trabalho na Secretaria de Estado da Educação, que ela cuidava exatamente da questão da gênese da violência nas escolas. E foi diagnosticado naquele momento, foi na época de 2008, 2009, chama-se Programa de Proteção Escolar e Cidadania, né, SPEC, vinculado ao gabinete do secretário, que o bullying, né, essa palavra importada, né, mas o nordestino usa bastante, ele buliu comigo, então tem até uma conotação... Eles importaram. Né, exatamente, deve ter uma raiz, sei lá, latina, que os americanos, né, aproveitaram até melhor do que a gente na língua portuguesa, mas de todo jeito era esse assédio moral, como bem disse o Crespo, no sentido de você... traduzir no ambiente escolar as diferenças, não saber lidar com as diferenças de uma maneira que não fosse jocosa e até violenta. O que se diagnosticou naquele momento na rede pública do Estado de São Paulo é que as crianças que eram vítimas frequentes desse tipo de brincadeira, elas tinham um desempenho escolar altamente prejudicado, a evasão escolar era muito grande em razão dessas situações e, portanto, se desenvolveram programas justamente para estabelecer uma forma de diálogo, né, e de mediação no seio da escola pelos próprios professores e pais de alunos, no sentido de ajudar os alunos a lidar com as diferenças naturais que você tem. Então, conforme você vai fazendo o desenvolvimento da criança, as diferenças vão aflorando. Se você for numa escola de ensino fundamental 1, por exemplo, crianças pequenas, até 9 anos, você tem as crianças que não se veem diferentes, né? Elas podem olhar, olha, eu sou mais claro, mais escuro, menininho, menininha, mas
mas não tem em si uma agressão com relação a isso. Conforme você vai crescendo e a criança vai adquirindo uma consciência da sua identidade, ela vai comparando a sua identidade com outra, e muitas vezes essa identidade, essa comparação, ela não evolui de uma maneira natural, ela evolui de uma maneira muito mais agressiva, né? E conforme o ambiente social onde essa criança vive, né, o seio familiar, o ambiente escolar, essas diferenças vão se exacerbando e se transformam em violência. É isso que a gente tem que combater. Doutor Calandra, específico aqui para o senhor, para a doutora Valderez também, os advogados Crespo e Martorelli, mas a Mariana Fux é desembargadora após um processo polêmico. Ela é filha do ministro do STF, Luiz Fux, tomou posse como desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essa polêmica não é nova, né? Não é nova, isso já aconteceu no Espírito Santo. E com ela mesma, no passado, que daí não... E com a filha do Marco Aurélio Melo também, que foi nomeada pelo TRF. Ser filha de um juiz pode gerar muita polêmica, não é? É por isso que a maioria dos nossos filhos não quer nem ouvir falar de gente com gravata e advogado e juiz e desembargador, né? Minha filha, inclusive, mora em outro país, mora nos Estados Unidos da América, lá em Los Angeles, né? Não tem nada a ver com a nossa categoria. E quando um filho de um juiz ou de um promotor, por A, por B, por C, galga alguma posição, sempre vem os comentários dizendo que a pessoa não tem essa condição, não tem aquela outra. Todo o direito é reconhecido de se promover a crítica. Mas a Mariana, ela foi sabatinada pela OAB do Distrito Federal, hoje também sabatinada pelos colegas que aceitaram votar no nome dela para que ela integrasse uma lista tríplice, e nessa lista tríplice ela acabou sendo escolhida pelo Poder Executivo, pelo fato de ser filha do ministro Fux. Talvez. Claro que é. Talvez. Não tiro a capacidade da moça, eu não conheço, ela deve ser ótima, competente, mas é evidente e não precisa muita pesquisa, pela idade dela. 35 anos de idade, não existe nomeação para desembargador com essa idade. Por quê? Porque se pressupõe que quem chega ao 2º grau de jurisdição já esteja numa carreira mais longeva, já tenha mais experiência. Exige é isso que se espera do 2º grau. Mínima, então, com 35 anos, é o início de uma carreira quase em 1º grau. E para além disso, a observação do Dr. Calandra faz sentido na medida em que não há um problema de um filho de desembargador preencher uma vaga pelo quinto. Tem vários. Isso não é a questão. O que me parece, neste caso específico, que é um ponto de discussão, e isso sim é que deveria ser o foco da questão, é que a questão da Mariana, ela não demonstrou adequadamente a prática da advocacia, entendeu? Veio uma carta do Sérgio Bermudes dizendo que ela trabalhou como revisora de notas de um projeto que ele estava fazendo de código. Doutor Crespo, a notícia acrescenta que ela, com 35 anos, teve a candidatura impugnada sobre a alegação que não teria comprovado o exercício isso de lá, advocacia. Lá na outra ocasião, ele falou. E o que acontece é o seguinte, então, o fato dela ser filha do Fux... Só um minutinho, Calandra. O fato dela ser filha do Fux não é um problema por si só. O que seria o problema? O Fux fazer lobby junto com pessoas ali pela indicação da sua filha, não tendo ela os requisitos. E lembre-se que também da outra vez ele deu uma festa imensa, hoje eu tenho 36 anos. Hoje eu tenho 36 anos. Se eu me candidatasse ao 5º aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu seria avacalhado e jamais comporia uma das listas, em que pese eu seja doutor, inclusive por direito penal, pela USP. Mas não é essa a questão. Não se admite um jovem com essa idade para exercer em 2º grau. Mas isso ainda eu considero subjetivo. Porque a questão é o seguinte, o tempo pode curar, a pessoa pode ter maturidade de vida, ela pode ter conhecimento técnico, o problema não pode ser só a idade. Porque isso também é uma tradição do tribunal, não é? O problema ficou muito evidente que ela não tinha comprovação nenhuma de prática jurídica. O tempo cura, como diz o Otto Maria Carpo, o tempo cura a doença da juventude, mas a questão não é só essa. Olha, a idade não traz só rugas no rosto. Ela traz maturidade, conhecimento, experiência. E
não é razoável supor que alguém que tenha 10 anos de formado, portanto, o exercício do seu ministério só por 10 anos, tenha maturidade suficiente para rever decisões complexas, complicadas, de juízes que fizeram uma instrução. Então, o que falta é experiência. E a sabatina foi ridícula. Aí a sabatina, ruim, tá? mas ela poderia ter sido brilhante. Eu só queria falar para vocês o seguinte, eu tinha 20 e poucos anos e era muito jovem. Mas não era desembargador. Não, era advogado. Então. Tive 20 e poucos anos, não tinha nem 35 como tem Mariana. E houve um debate em Piracicaba que saía até fogo. E eu, dentro da minha lógica, né? E aí o advogado da parte contrária, que era professor de direito, virou para mim e falou assim, o nosso presidente da sessão, juiz, ele não foi meu calouro na São Francisco. Esse menino apontou para minha cara e falou assim, ele não estava nem na cabeça do pai dele, eu já era professor de direito. E perdeu a causa naquela mesma audiência. Aí meu colega cumprimentou ele, obrigado, professor. O que eu ensinei para vocês hoje? O senhor ensinou que o tempo não faz sábios, só velhos. Um moleque de 23 anos ganhou do senhor aqui no meio da audiência, apesar de só ser professor. E pode ganhar. Exatamente. Pode ganhar. O problema é imoralidade. O problema... Calandra, a questão não é essa. Vamos manter o foco. O foco não é esse. O foco da nomeação dela, que pegou mal, é a imoralidade da arguição, que foi péssima. A única pergunta que fizeram para ela é se o judiciário deveria arcar com os custos de uma sala de advogados. Isso aí desculpa, é uma pergunta que não é capaz de extrair o mínimo de conceito jurídico de uma pessoa. Então, o que você está dizendo... A falha foi da OAB, não foi do tribunal. A falha também. A falha de todo mundo. A falha de todo mundo. Do tribunal e do governador, porque tudo isso já era um plano adrede preparado que impugnaram da outra vez, que ele deu uma belíssima festa, que acabou até suspendendo a tal da festa, que chamou o ministro, governador do Rio de Janeiro. Era o Cabral ainda, no tempo do Cabral. Quer dizer, ela está postulando o quinto desde 32 anos de idade. É muito jovem, goste ou não. Eu já perdi júri para advogado que eu achava, com todo respeito aos advogados, horroroso, e a gente perde. Advogados mais novos, mais velhos, você ganha, perde e tal, faz parte. Agora, para você rever decisões, para você ter a maturidade necessária de ser uma corte colegiada, você precisa de experiência. Porque senão... Uma sabatina séria e prática. Uma sabatina séria. E sabatina séria, se tivesse aos 35 anos que ela entrou, eu estaria aqui criticando do mesmo jeito. Porque eu não acho que uma pessoa com 10 anos tem condições de compor uma corte de segundo grau. Acho. Tem mais um aspecto, Calandra. Só um instantinho. Eu votava para eleger quem ia ser desembargador no tribunal. Perfeito. E eu me recordo de um professor maravilhoso de Santos. Eu votei nele, tinha 35 anos. E advogado brilhante, e advogado militante. Mas eu não vou discutir o caso particular da Mariana, porque não vi a sabatina. E seria foi só essa pergunta que eu te disse. Eu te passo o áudio. Foi a única pergunta feita para ela. Seria opinar, assim, isso é uma coisa que eu não vi. Mas eu me lembro que eu votei, encaminhei a votação para esse jovem de 25 anos, de 35 anos, porque era realmente brilhante, um gênio, né? Mas os meus colegas falaram, não vamos votar nele, porque ele é muito novo. Aí, depois, o presidente do tribunal me cumprimentou, Calandra, não vou votar no seu candidato, embora você tenha defendido a indicação dele, porque ele tem um único defeito que só o tempo corrige. A idade. Acontece o seguinte, a chance de se tornar autoritário e arbitrário não é pequena. Por quê? Por falta de experiência. O desembargador, o juiz, o promotor, de repente, por isso que eu acho importante agora exigir uma idade mínima, você recebe um poder muito grande. Teve colegas no MP que entraram com 22, 23 anos. É muito poder para a juventude. Você não sabe lidar com certas questões com a sua juventude. Eu me lembro do meu início de carreira, eu fiz processo
processo, tomei atitudes em processo que eu não tomaria 15, 20 anos depois. Porque você começa a ficar mais maduro. Todos nós. Todos nós, quer dizer... Então, tomara essas atitudes tenham sido revistas por pessoas com mais experiência. Tomara. Nós não temos tempo para mais nada. Doutor Marcelo Crespo, advogado, sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. A satisfação é toda minha. Eu queria deixar uma mensagem final de que nós estamos em tempos realmente difíceis, sombrios, com questões aí jurídicas tensas e complexas para discutir. E eu queria pedir tranquilidade para as manifestações. As pessoas têm direito de se manifestar, mas sem briga, sem violência, não é isso? E vamos defender o Estado democrático de direito, que com uma ideologia para um lado ou para o outro pode ser deturpado, não é? Vamos defender a Constituição, as leis, a integridade do nosso país e sem violência. Dr. Marco Aurélio Martorelli, advogado, muito bom tê-lo aqui. Mesma satisfação de participar dessa bancada tão qualificada, sempre uma oportunidade de nós discutirmos assuntos de alta relevância, é um desafio sempre para mim estar presente aqui diante de pessoas de tanta experiência e qualidade, e também faço minhas palavras do Crespo, complementando que, na verdade, outra coisa que nós precisamos é transparência, a gente precisa encarar a verdade do jeito que ela é. Dr. Nelson Calandra. Eu queria homenagear a minha queridíssima Valderez e, na pessoa dela, homenagear o Ministério Público brasileiro pela coragem, os mais novos, os mais velhos, nós mais velhos, mais prudentes, dizer da alegria que eu tenho de ter compartilhado várias lutas do Ministério Público, inclusive aquela batalha em que queriam tirar os poderes investigatórios do Ministério Público, para o Ministério Público ficar de mãos amarradas. Queria recomendar o livro do nosso presidente do MP Democrático, Roberto Liviano. Vocês estão aí brigando por causa de corrupção e lei. Roberto explica, numa linguagem compreensível, num livro bem denso, todo esse aparato que está passando no Brasil de agora. Peço a você, brasileiro, especialmente aos jornalistas, que nesses momentos de convulsão social são juízes do fato, que procurem transmitir com serenidade, com isenção, com imparcialidade as notícias. E a você, Muda Brasil. Doutora Valderez Abud, o nosso programa de quinta-feira, Gente do MPD que Fala, é possível graças a esta parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, que a senhora representa hoje. Pois é, em nome do movimento do Ministério Público Democrático, eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer ao Zancopé, que sempre conduz com tanta elegância e com tanta maestria a bancada que aqui, agradecer a bancada presente e, sobretudo, ao grande amigo, companheiro de luta, Calandra. Quantas lutas juntas, Ministério Público e Judiciário e a magistratura, encetamos juntos em prol do Estado Democrático de Direito, porque nós, que não somos os mais jovens, pegamos tempos duros nas nossas carreiras, ingressamos no tempo ainda da ditadura militar. E se vivemos hoje tempos difíceis, tensos, como diz o companheiro Marcelo, eu acho que nós vivemos tempos muito melhores também, porque o Brasil está mudando. Era inimaginável, em algum pouquíssimo tempo, nós tivéssemos essa eclosão social e essa certeza de que nós temos que caminhar para uma sociedade mais justa, mais transparente e mais honrada, seja quem for, venha eventualmente estar no centro das acusações. Muito obrigada. A memória do Márcio Tomás Bastos. Sem dúvida. Que está fazendo falta no Brasil. Sem dúvida. Lá de onde você está vendo, hein, Márcio? A falta. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Berebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.